ficar em pé para nós lermos juntos? João 5,39. Aleluia. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ali tem um pouquinho, a versão um pouquinho diferente. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque consideram que nelas tem a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Meus irmãos, nós temos visto alguns fenômenos até hoje de manhã. Eu tinha preparado essa mensagem já comecei na sexta, no sábado, estudando ali sobre a palavra de Deus nesse tema. O pastor Hudson falou algumas coisas hoje de manhã também na nossa reunião da liderança, mais ou menos fechando com o assunto aqui a ser tratado nessa noite. E o tema da nossa mensagem hoje é: quem é o nosso profeta? Quem é o seu profeta? Quem é o meu profeta? Nós vamos entender ao longo aqui da mensagem sobre isso, que Deus quer falar conosco. Porque algumas indagações nos surgem quando nós começamos a ver os movimentos, o que estão acontecendo nas igrejas. Nós temos contato com praticamente a maioria dos pastores aqui da cidade de Campo Largo por conta da Associação Evangélica, e nós nos reunimos e nas reuniões nossas tratamos dos assuntos da cidade, mas também tem aquele momento do bate-papo em que nós conversamos uns com os outros e compartilhamos as dores também. E, de uma maneira meio que geral, a gente tem visto alguns movimentos que estão acontecendo, algumas ações do inimigo para que o nome do Senhor seja enfraquecido no Brasil, para que a igreja do Senhor se torne motivo de escândalo. E já foi citado hoje de manhã, eu quero falar de novo para aqueles que não estavam aqui, mas nós vemos, não quero citar os nomes das igrejas, né, mas várias e várias denominações sendo rompidas, as convenções, as alianças feitas, e este movimento nos incomoda. E eu conversando com alguém, falei assim: olha, assim está lá na minha igreja. Ele falou assim: olha, eu ganhei tantos para Jesus, mas saíram tantos. Eu outro, e na minha igreja, tantos lá, mas foram tantos embora. Ah, não sei o que, mas o outro ali, tá, puxa, a igreja do fulano e tal, mas entrou tantos, saiu tantos. Eu falei: Jesus, que coisa, né? E comecei a questionar com o Espírito Santo de Deus. Comecei a falar: Senhor, tem que ter alguma coisa, nós temos que falar sobre isso, nós temos que alertar os nossos irmãos sobre essas coisas. E eu perguntei isso e depois fui orando sobre esse assunto e me veio essa mensagem para que nós possamos analisar. E é o texto que eu li. As Escrituras, elas têm a resposta para todas as coisas, para todas as situações, para todas as nossas indagações, os nossos questionamentos. E a palavra de Deus, ela, na oração feita por Jesus, na oração do Pai Nosso, ele fala assim: que venha o teu reino, que seja estabelecido o teu reino na terra. E então a igreja, ela é usada para que o reino de Deus seja estabelecido. Não aquele reino que os judeus da época esperavam, de um poder bélico militar, de uma influência de Jesus que subjugaria as outras nações através de poderio militar, através da força política. E Jesus falou mesmo assim para eles: olha, meu reino não é deste mundo, meu reino não é daqui, é diferente, vocês não estão entendendo. Eu vim aqui implantar o meu reino, mas este reino, eu vou usar a minha igreja
para que possa influenciar o mundo, para que o mundo venha receber a minha palavra e ser liberto através do meu nome. Aleluia. Então, que venha o teu reino. E é um modelo que nós temos que obedecer, temos que estar debaixo deste modelo. E nós pegamos o espelhamento do Antigo Testamento para o Novo Testamento, em que tudo reflete, tudo aponta para Jesus, tudo aponta para a cruz, tudo aponta para a implementação do reino de Deus. E nós vemos que as coisas foram sendo construídas. Na época de Moisés havia os sacerdotes e um sumo sacerdote, e nós lembramos muito bem quando nós falamos do tabernáculo, e temos os estudos sobre o tabernáculo, que nós vemos os sacerdotes recebendo do povo ali o que eles traziam, e daí um sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos. Mas chegou uma época em que Israel, observando os povos ao seu redor, que tinham reis, e eles falaram: nós queremos um rei também. Nós queremos um rei para nós. Imagine, meus irmãos, não estarem satisfeitos em terem uma governança direta de Deus para a sua vida e desejaram que um homem os governasse. Mas Deus cedeu à vontade, cedeu entre aspas aqui, a vontade do povo de Israel, e então Saul é o primeiro rei de Israel, foi ungido o primeiro rei de Israel, e então é estabelecido o sistema monárquico, então que é o padrão para a nossa igreja, que é o padrão para o reino de Deus, que é rei, juízes e profetas que governavam nesse sistema. Então, quando nós transportamos para os nossos dias, para a nossa realidade, para aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite, nós trazemos então esta figura deste reino que é estabelecido sobre a terra através da igreja. E nós vemos que nós temos um rei que é sobre todos os demais reis dessa terra. E o nome dele é Jesus Cristo. Aleluia, o nosso rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que nos sarou, aquele que nos cura, aquele que nos libertou, o rei que nos prometeu, aleluia, uma vida eterna ao lado dele nos céus, nos prometeu nos livrar do inferno, aleluia, este rei que nos cura, este rei que nos sara, este rei que liberta, este rei que abençoa, este é o nosso grande rei, Jesus Cristo, o nosso Senhor, a quem nós servimos, aleluia. Então nós temos a figura do rei, dentro desse sistema. Aquele que detém, então, é um chefe. O que é um rei? É um chefe de Estado investido de realeza, um príncipe soberano de um reino, um monarca soberano, aquele que detém todo o poder. Aleluia! E nós servimos com alegria o nosso Rei Jesus. Aleluia! E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Nós fazemos uma vez por mês, pelo menos aqui, esse culto especial, em que nós lembramos da morte de Jesus na cruz, todo o sacrifício, tudo que Ele fez, se despindo da sua glória, vindo a este mundo e recebendo uma forma corpórea e sofrendo tudo aquilo que nós sofremos, numa forma humana, ao mesmo tempo sendo Deus, mas Ele veio, cumpriu todo o seu propósito para que hoje nós pudéssemos estar aqui celebrando este Rei poderoso, aleluia, glória a Deus. Além da figura do rei, tinha os juízes que julgavam as causas civis. Lembra dos juízes que ficavam julgando as pessoas nas cidades? Cada cidade tinha o seu juiz. E eles iam até o juiz para as demandas do dia a dia, questões de terra, questões familiares, questões financeiras. Os juízes julgavam as causas das pessoas e então eles estavam ali de uma forma
para servir de uma forma civil. Exemplo, Débora, uma juíza, Gideão foi juiz, Sansão. E quando entra essa história, nós já começamos a ver, quando nós lemos a história toda, nós vemos, fulano foi um bom juiz, ciclano foi mais ou menos, o outro foi um mau juiz. E aqui a coisa começa a se complicar muitas vezes. Aí nós chegamos também na figura dos profetas. Os profetas, e profeta, no sentido original da palavra, nabi, é borbulhar a voz de Deus, como se fosse borbulhas. Essa é a figura do profeta dentro do reino de Deus. E aqui nós não podemos confundir, aqui existem dois tipos de profetas, aqueles que profetizavam. Tinha os profetas que profetizavam, igual Filipe, que tinha 4 filhas solteiras que profetizavam, e outras pessoas Deus usava como profetas, mas aqui é no sentido de profeta, no sentido de a figura que representava Deus. Tinha o rei, tinha o juiz e tinha agora o profeta, que era o homem de Deus sobre a nação de Israel. E aqui nós podemos trazer para a nossa realidade e ver que nós temos como profetas no dia de hoje os pastores, a liderança do rebanho de Deus, são os profetas na nossa vida. Amém? Glória a Deus, estamos compreendendo até aqui? Os pastores, a liderança, embora não exista esse termo na Bíblia, cobertura espiritual, mas nós vemos que, quando nós lemos o texto de Hebreus 13:17, que diz assim, que os pastores, aqueles que estão à frente do rebanho, darão conta do rebanho que estão pastoreando, darão conta das ovelhas que estão pastoreando. Então aqui nos remete a uma responsabilidade de uma cobertura espiritual àqueles que estão abaixo de nós. Então por isso nós somos profetas de Deus para um tempo, para uma região, para uma igreja, para determinadas pessoas. Esse é o nosso papel dentro do reino de Deus. E quando nós vemos, aqui nós também vemos Amós 3:7, que diz que Deus não revela, aliás, Deus revela, Deus, deixa eu até ler o texto aqui para a gente falar bem certinho aqui. Amós 3:7. Amós 3:7 nos diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus sempre tem a revelação e dá a revelação para aqueles que estão desenvolvendo o papel de profetas dentro do seu reino. E quando nós desdobramos essa história, nós começamos a ver e começamos a analisar os textos bíblicos, e aqui também nós encontramos 2 classes de profetas em Israel, que nós podemos colocar como um espelho novamente aqui e refletir o que acontecia naqueles dias com o que acontece nos nossos dias, o que está acontecendo hoje no nosso meio. E nós vemos que existiam os profetas verdadeiros e existiam os profetas falsos, os falsos profetas. E nós vemos que alguns se vendiam por dinheiro. Lembra de Balaque? Quando ofereceram para ele dinheiro para ele amaldiçoar a Israel? Esse era um tipo de um profeta que nós podemos carimbar nele, né? Como um falso, sendo um falso profeta, se vendendo por dinheiro, por interesse. Balaque,
os tipos de Balaque. Por algum interesse pessoal, por alguma coisa que vá beneficiar. E hoje em dia nós vemos isso, infelizmente. Uma das evidências desses tipos de pessoas são pescadores de aquários. Querem as coisas fáceis, eles não querem ir buscar as almas, não querem ir lá tirar os carrapatos das ovelhas, curar as feridas das ovelhas. Não estão interessados nisso. Estão interessados simplesmente nos seus próprios interesses. O que eu vou ganhar com isso? Qual pessoa que eu vou puxar aqui para perto de mim que poderá me favorecer nisso ou naquilo? Meus irmãos, e eu tive uma conversa com uma pessoa sobre alguma questão financeira. Aí essa pessoa, no meio da conversa, ele falou assim, ó, eu falei, onde você está? Estou servindo a Jesus em tal igreja. Daí eu pensei, quem é o líder dele? Quem é o profeta na vida dele? Eu falei, Jesus. Essa pessoa, eu conheço bem a história dele. Está sendo profeta na vida desse que quer me empurrar um negócio financeiro, sendo que a vida desse profeta aqui, financeiramente, é toda torta. Espera aí, vou pular fora desse barco. Mais para frente que nós vamos entender o porquê. Outra pessoa, eu peguei, por curiosidade, eu falei, Jesus, a nossa igreja, nós estamos lutando tanto, Senhor. Daí você passa na frente de algumas ruas e vê que não tem lugar para estacionar. Daí, por curiosidade, você põe o nome da pessoa lá, respondendo a 18 processos. Eu falei, Jesus, como é que pode uma coisa dessa? O outro, a gente sabe de alguma coisa ali, o outro sabe lá. Como eu falei, a gente conversa entre nós, os pastores. Uns até se autoproclamam profetas. Já aconteceu aqui na nossa cidade. Ah, eu sou pastor agora. Ah, você é pastor? Quem que te ungiu? Não, eu mesmo. Eu mesmo me ungi. Eu mesmo orei por mim, pus a mão na minha cabeça e virei pastor. Ai, Jesus. Uns outros aí, né, eu vou parar por aqui pelas histórias, porque senão, meu Deus do céu, a gente acaba pecando aqui ainda, né? Meus irmãos, mas tinha os falsos, mas tinha também os verdadeiros profetas de Deus. Aleluia! Tinha aqueles que nem que se fosse para perder a cabeça, como foi o caso do profeta de João Batista, que pediram a cabeça dele, mas nem assim ele negou o nome de Deus, aleluia, nem que fosse para ir para um cárcere, nem que fosse para ser jogado num poço de lama, nem que fosse para ser crucificado de cabeça para baixo. Várias histórias nós vamos lendo aqui, mas estes homens e mulheres corajosas, aleluia, disseram, eu vou ser o profeta de Deus, o profeta verdadeiro, verdadeiramente usado nas mãos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós começamos a ver e começamos a pesquisar qual é o teor da palavra profética que sai da boca. Interesses próprios, escusos. Meus irmãos, um profeta não é só simplesmente ter um cargo. Eu, por muito tempo, por ver todo o sofrimento dos meus pais, meu pai e minha mãe. Quando eu nasci, meu pai e minha mãe, 9 anos já estavam pastoreando. Eu sempre tentei fugir de ser pastor. Falei, não, eu vou tocar teclado, pastor Hudson, a mesma história, outros irmãos que nós conhecemos.
Porque existe uma responsabilidade enorme. Não é só carregar um título, não é só ter uma carteirinha, só vir aqui e aparecer na live aí, sei lá o que mais. Não, existe uma responsabilidade dentro de um profeta que é verdadeiramente profeta de Deus. Aleluia, glória a Deus. E algumas coisas que cabem ao profeta, que cabiam ao profeta, que cabem a nós também. Imposição das mãos. Imposição das mãos. Não é um simples ato de colocar a mão na cabeça. Aí eu fiquei pensando, quando eu conversei com aquele rapaz, eu fiquei conversando assim, que tipo de bênção financeira aquele pastor estava passando para a sua ovelha, sendo ele todo enrolado. Como que ele pode colocar a mão na cabeça daquela pessoa e transmitir uma bênção financeira sobre a vida dele? Falei, tem alguma coisa errada, não pode ser assim. Imposição de mãos é transmissão da bênção de Deus ou poder. Pode ser uma cura, um poder do Espírito Santo sobre a vida, uma bênção sobre a família, enfim, todas as áreas, através da imposição de mãos. Aí eu fico pensando, meus irmãos, que perigo! Quem vai colocar a mão na nossa cabeça? Quem vai colocar a mão na cabeça dos nossos filhos? Quem vai colocar a mão na cabeça dos nossos netos? Dos nossos familiares, do nosso pai, da nossa mãe? Pode estar influenciando, pode estar gerando ali um espírito de engano, um espírito de maldição, influências mundanas, satânicas até mesmo. O sangue de Jesus tem poder, né? Aleluia. Então nós vemos isso. Como que pode as pessoas do pula-pula, eu vou chamar aqui, e vão para uma igreja e vão para outra, nem sabe quem é o pastor, nem sabe quem está na frente, nem sabe que tipo de vida que leva, e vai para um lado e recebe a bênção de um, e recebe a bênção do outro, e vai, e uma confusão. Meu Deus, aonde vamos parar? 1 Timóteo 2,8 diz assim, que nós temos que erguer mãos santas, aleluia, mãos limpas, aleluia, glória a Deus. Nós tivemos uma experiência aqui, e tinha um casal que estava frequentando a igreja, e aí a gente percebeu que todas as vezes, né, nossos cultos antigamente eram mais ainda pentecostais do que hoje, né? E levantava a mão e batia palma e tal, e a pessoa lá sempre de braço cruzado. E alguém chegou lá e perguntou para ele, ô irmão fulano, eu vi que o irmão fica aí de braço cruzado, aí não levanta a mão. Não gosto de levantar a mão. Não gosto, né? Depois a gente foi saber, né, da vida, né? Descobrir o porquê que ele não levantava a mão, né? Muitas coisas erradas na vida. Mas nós temos que ter a liberdade, meus irmãos, de levantarmos mãos santas, limpas e puras. E principalmente nós, presbíteros, pastores que estamos à frente, que temos a responsabilidade com o rebanho, a responsabilidade com as ovelhas, das mãos minhas estarem limpas e ungidas pelo Senhor, aleluia, para que ao colocar as mãos sobre as pessoas, haja bênção, haja cura, haja libertação, haja poder, aleluia, haja igual Paulo, colocava as mãos sobre as pessoas e elas eram batizadas, cheias com o Espírito Santo de Deus, aleluia. As pessoas não levam em consideração isso. E pulam para um lado e pulam para o outro. Quem vai colocar a mão na nossa cabeça? Qual tipo de profeta nós receberemos? Por isso o tema da mensagem. Quem é o seu profeta? Erguendo mãos santas. Unção com óleo também. Era para ungir sacerdotes, reis e profetas. Falando também aqui de curas. As mãos que ungem devem estar limpas. Pagamos o preço da renúncia
para que a igreja realmente seja curada e abençoada. Aleluia. Pagar o preço para viver um evangelho genuíno, para que a cura seja de verdade. Quinta-feira aqui, 2 testemunhos. O Solange era dor de cabeça? Dor nos dedos, né? Chegou aqui que não aguentava, dores nos dedos. E numa das orações aqui da quinta-feira, depois ela pediu aqui a oportunidade antes de encerrar o culto, ela falou, contou do testemunho, que as dores sumiram, foram embora em nome de Jesus. Aleluia. Isso é pagar o preço do evangelho verdadeiro. Aleluia. Aí eu, na terça-feira ou na quarta, não me lembro, fui ajudar meu sogro, carregar um carrinho lá de terra lá na chácara, e eu coloquei a pá lá e o carrinho, a hora que eu virei para cá, já, né, jovem, né, muito jovem, né, jovem dessas coisas, né, já minhas costas aqui, puxa a vida, já não dormi direito e tal, né, e cheguei até meio torto aqui na quinta-feira aqui, né, cheguei e falei, ai Jesus, que dor, que dor. E veja bem, meus irmãos, a unção, onde existe profeta verdadeiro na casa. Eu nem participei da oração aqui, da imposição com mãos, da unção com óleo. Eu estava tocando, fazendo um fundo musical na hora da oração. Aí, eu me esqueci. Aí fiquei conversando com o pessoal aqui e tal. A hora que eu estava lá na porta para ir embora, que eu... Ué, cadê a minha dor nas costas? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Foi embora. Porque a unção de profeta dentro da casa. Aleluia. E profeta que paga o preço. Aleluia. Glória a Deus pelos profetas que têm subido nesse altar aqui. Que eu tenha coragem de descer lá e todos eles colocarem a mão na minha cabeça e orarem por mim, que eu sei que são homens e mulheres de Deus que estão nesse lugar, pagando o preço para que a igreja seja abençoada, para que a igreja seja curada, para que haja libertação, para que haja realmente poder genuíno de Deus sobre as nossas vidas. Labaxara, labaca, labaxara. Alabaxarabá. Aleluia. Oh, aleluia. Renúncia. Aleluia. E esse peso, o Espírito Santo me falou muito claro. Deus não é injusto. Não existe 2 pesos, 2 medidas com Deus. E aqui eu me lembro que eu fui a um evento junto com a minha mãe. O evento estava muito bonito, evento cristão. Um evento muito bonito. E eu levei a mãe até o carro, que ela estava cansada já. Ela falou assim, me leva, onde que está o carro? O carro estava no estacionamento, levei ela no estacionamento, deixei ela dentro do carro e voltei lá para buscar as coisas que tinham ficado. E Deus deu uma experiência para ela em que ela, como que se ela tivesse saído do corpo. E Deus falou claramente assim, essas pessoas me louvam apenas de lábio e não de coração. Aí eu fico pensando, foi o que foi falado hoje de manhã aqui. 2 pesos, 2 medidas. O Deus que age aqui, para aqueles que pagam preço, na outra igreja lá que paga o preço, no outro pastor que é fiel, que é profeta fiel, lá na outra, não estou falando só da nossa igreja, estou falando de demais igrejas espalhadas pelo mundo, que pagam o preço do verdadeiro evangelho, de falar a verdade. Não pode existir o mesmo peso, a mesma medida no outro, que é profeta falso. Então, mais uma vez aqui eu glorifico a Deus, porque o que nós vivemos aqui nesse lugar é verdade. Aleluia. Ninguém está sendo enganado aqui. As curas que têm acontecido aqui são curas genuínas. As libertações são verdadeiras e genuínas. Deus, quando faz uma obra e transforma, é para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
unção ministerial, comissionamento para uma tarefa, para um serviço. Se queremos terminar bem o nosso ministério, o nosso início também deve ser certo, deve ser correto. Eu me lembro aqui, né, quando estava fazendo essa mensagem, escrevendo, não porque é meu pai, pastor Fausto, né? Mas ele que me batizou, ele que deu a bênção no meu casamento, ele que apresentou os filhos, ele que me ungiu a pastor, enfim. O que nós podemos falar da vida do pastor Fausto e da Mariazinha? 60 e poucos anos de dedicação. Não é porque é meu pai, mas é porque a história dele é história bonita. Nunca ninguém em Campo Largo teve o que falar dele. Alguma falcatrua, algum escândalo, alguma coisa. 50 e poucos anos aqui nessa mesma cidade, vivendo aqui. Aleluia. Profeta verdadeiro, genuíno, usado na mão de Deus. E eu quero usar a vida dele como espelho para a minha vida. Quero ser usado igual ele foi. Quero ter meu nome honrado também como o dele. Como alguém que lutou o bom combate. Como um pastor realmente, não para me orgulhar, mas para que Deus seja glorificado na minha vida. Um pastor que não largou do arado, não voltou atrás, não tirou a mão do arado. Aleluia. Temos falhas aqui na igreja? Temos. Temos que corrigir? Temos que corrigir. Temos que melhorar muitas coisas? Temos que melhorar. Mas nós temos prezado pelo verdadeiro evangelho, aleluia, tentando ao máximo levar uma vida digna diante de Deus e orando para que tudo corra bem na sua vida, para que a sua família prospere, para que a tua vida profissional, Deus te abençoe, aleluia, para a vida ministerial, para a tua vida financeira, para você ser um homem, uma mulher abençoada, uma família abençoada. E é isso, é o desejo dos nossos corações, é o desejo de toda a liderança, aleluia. Sermos profetas verdadeiros na tua vida, sem qualquer interesse. Aleluia. O único interesse é que você seja abençoado, que você seja próspero, que você suba, principalmente quando ressoar as trombetas, ou se você morrer antes disso, que você suba até a presença do Senhor, aleluia, e se encontre com Ele. E se nós não subirmos juntos, nós nos encontraremos logo mais lá, aleluia, e diremos juntos: valeu a pena, fidelidade ao Senhor, aleluia, oh aleluia, oh shai alacarabachalabas, aleluia. Ano de oração e jejum dessa igreja. Você tem orado pela tua liderança? Você tem orado pelos projetos dessa igreja? Senhor, abençoa os projetos dessa igreja, abençoa a liderança. Senhor, faz frutificar, Senhor. Usa-me, Senhor. Eu sou parte desse projeto, desse plano. Você tem amado essa obra? Porque foi Deus que estabeleceu. Eu lembro muito bem de um período em que algumas pessoas saíram e falaram assim: aquilo lá vai fechar. Nós vamos arrebentar a boca do balão aqui. Vamos abrir uma igreja aqui e vai prosperar. Já fecharam faz tempo e nós estamos aqui ainda, né, irmã Zélia? Né, irmã Betinha? 30 e poucos, sei lá quantos anos já aqui nesse lugar. E ninguém vai fechar a porta que Deus abriu. Aleluia. Por isso você deve amar esta obra. Você deve orar por ela. Você deve jejuar por ela. O ano do jejum e da oração. Direcione essa oração, esse jejum.
Talvez essa semana, vamos tirar um tempo para essa semana para jejuar só sobre esse assunto. Não peça nada para você essa semana, peça pela igreja, pela obra do Senhor. Se você ama a obra do Senhor, você vai jejuar e orar essa semana: Senhor, começa uma grande obra, Senhor. Começa a cumprir as tuas promessas, aquilo que o Senhor prometeu que ia fazer coisa grande. Começa essa semana ainda. Quantos vão fazer isso comigo? Eu me proponho. Primeiro a levantar a mão aqui. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Quem é o profeta sobre a tua vida? Quem é o profeta sobre a tua família? Então, meus irmãos, que nós possamos tomar consciência de tudo isso. Tudo isso que o Espírito Santo de Deus me falou em resposta às minhas indagações. Que Deus possa nos abençoar, abençoar a nossa vida, abençoar principalmente a nossa igreja. Que nós possamos em breve começar a cantar o hino da vitória sobre esse lugar aqui. Vai ser em breve, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Pastor Ruth.